Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, junto com sua mãe Maria Santíssima. Então, retomando aqui, amados irmãos e irmãs, a nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus e as suas promessas. Hoje é dia 6 de outubro, primeira sexta-feira de outubro de 2023. Inclusive é o dia de nós repararmos, desagravarmos esse Sagrado Coração, participando da Santa Missa. Eu já participei hoje com a graça de Deus, estando aí confessado, fazendo essa comunhão reparadora, fazer uma penitência para o Sagrado Coração. Não preciso nem falar para vocês, amados irmãos, que todas as sextas-feiras do ano, nós que somos católicos não comemos carne, né? Apenas peixe é permitido, né? Então nenhum tipo de carne. Isso é uma lei da igreja, né? Lembrando que aquele que não faz isso, né, comete pecado mortal. Desde que a CNBB ela comutou isso para o Brasil, válido somente, né, com autorização da Santa Sé, que se você não guardar o jejum, a abstinência da carne, você troca ela por uma penitência, né? Aí tudo bem. Mas é tão simples passar um dia sem comer carne, né? De todos os dias da semana, apenas uma sexta-feira por semana, né? Todas as sextas-feiras devemos evitar isso. Então é fácil, não é algo impossível. Senão a Santa Igreja não nos pediria. Então hoje nós vamos tratar a sexta promessa. Eu vou ler aqui para vocês. Os pecadores acharão no meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Essa é a sexta promessa que Jesus faz a Santa Margarida quando aparece. Olha que promessa que toca e deve mexer no nosso coração e na nossa vida. Quem, como ele mesmo diz naquela passagem do Evangelho, quando ali aquela pecadora pega em adultério, ela seria apedrejada e ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali, começando dos mais velhos, um a um foi deixando as suas pedras e saindo. E Jesus depois olha para a pecadora e diz para ela, ele pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Então o que ele diz? Também eu não te condeno, vás e não peque mais. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente vê algumas pregações, homilias, onde se exime essa parte do arrependimento, da verdadeira busca da conversão, de deixar o pecado. Não é, né, apenas simplesmente ninguém pode me condenar e eu posso continuar na minha vida velha. Não, nós devemos ter uma emenda de vida. E para falar um pouco dessa passagem, bati aqui. Para falar sobre essa sexta promessa, eu vou ler aqui a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo do 18 ao 21, onde Mateus, citando aqui o profeta Isaías, fala sobre a vinda do Senhor, sobre o próprio Cristo. Olha que interessante. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E o seu nome, as nações porão sua esperança. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Antes de eu continuar, eu já peço aqui a sua inscrição, o seu joinha, nos ajude a fortalecer esse canal, compartilhando com os amigos, né? Para que nós possamos levar essa catequese do Sagrado Coração, essa humilde e simples catequese, tá bom, irmãos? É algo bem simples, mas de maneira a outras pessoas que talvez nem conhecem a devoção ao Sagrado Coração, tá bom? Então Jesus, nessa passagem aqui de São Mateus, onde ele retrata, que ele traz, né, uma profecia de Isaías, que diz aqui, ó, olha que interessante essa parte.
É no versículo 20. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. Isso aqui tem a ver, essa passagem, com o que nós lemos nessa sexta promessa, que diz que os pecadores acharão no meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Ou seja, amado irmão, amada irmã, se você está nesse situação, né, aonde o pecado ele tem abundado na sua vida, aonde você está nessa posição que ele é um caniço rachado, ou você ainda é aquela mecha, você ainda fumega, mas está quase apagando. O caniço está rachado, mas está quase se partindo já, né? Isso é em relação ao pecado da nossa vida. Se você hoje se encontra nessa situação, eu venho te trazer essa mensagem de salvação. Primeiro, claro, nós como católicos apostólicos romanos, nós temos que sempre lembrar a verdade do Evangelho, que é a conversão. É deixar aquela vida de pecado. Se você vive uma situação hoje de alguma maneira irregular, de alguma maneira que nesse atual estado você vive todos os dias com o pecado, vamos dizer assim, né? Se eu estou me fazendo entender. Então, assim, quando eu digo viver com o pecado, são situações que diariamente, ou uma situação que você vive hoje, por exemplo, aqueles que vivem juntos, mas não têm o sacramento do matrimônio. Então, diariamente você convive uma situação de pecado. É como essa passagem: um caniço rachado ou uma chama que fumega, uma mecha que ainda fumega, né? Busque dentro do Sagrado Coração, peça essa força, essa graça de Deus, para que você acerte essa situação, para que você tenha essa verdadeira, essa profunda conversão. Em primeiro lugar é isso. Nós devemos dar o primeiro passo em relação a deixar a vida de pecado. Porque quando nós damos um passo aqui, você pode ter certeza que no céu Deus está dando outro. Desde que você tenha esse firme propósito, né, para poder deixar essa vida. Então, aqui nessa promessa é o que Jesus vem trazer para nós, que ele não apagará a chama que ainda fumega, ou seja, com certeza aí no fundo do seu coração existe uma esperança, né? De repente você não tem a força necessária hoje para abandonar esse pecado, né? Talvez você essa mecha que fumega, mas não se apagou. Mas se você continua nessa vida, você vai se apagar. Se você continua nessa vida, o caniço vai se rachar. Então, enquanto ainda está fumegando, enquanto ainda não rachou totalmente esse caniço, como diz aqui na Sagrada Escritura, e como diz nessa promessa do Sagrado Coração, busque a verdadeira conversão. O que é a verdadeira conversão? Primeiro, nós entendemos que Deus tem o mesmo propósito para mim e para você. O próprio Senhor fala nas Escrituras: sede santo como o Pai é santo. Pronto, esse é o primeiro propósito de Deus para nós, a santidade. E é possível. E a primeira promessa que nós lemos aqui diz que o Senhor Jesus, aqueles que forem devotos ao seu Sagrado Coração, Ele nos ajudará a viver conforme o nosso estado de vida. Não é conforme o seu estado de pecado, tá bom? Eu estou nesse pecado e Ele vai me ajudar a viver nesse pecado. Negativo. Você tem que rachar com o pecado. Você tem que apagar o pecado. Entendeu? Pegando dessa passagem de hoje. Mas a chama que tem que acender dentro de você é a da conversão. É a chama da fé. É a chama da esperança que Deus é poderoso o suficiente para lhe arrancar desta situação quando você abrir o seu coração. Quando você permitir e você querer viver a conversão. Olha que interessante e bonita essa história. Um dia uma senhora diz ao Frei Tomás Aquino, ou seja,
Santo Tomás Aquino, mas na época ele era vivo, então ele era o Frei Tomás Aquino. E ela diz assim: Frei Tomás, o que eu preciso fazer para ser santo? E Frei Tomás, olhando para ela, Santo Tomás hoje, responde: querer. Basta o querer. Então, essa situação da sua vida vai mudar quando você querer que ela mude. Quando você querer verdadeiramente rachar com o pecado, apagar o pecado. E o Sagrado Coração, ele vai te dar essa força necessária a partir do momento que você abrir o seu coração para ele, para o Sagrado Coração dele. Como você pode fazer isso? Aí vai a dica de ouro, né? Que não é minha, é dos santos, tá bom? Porque eu não tenho dica nenhuma, né? Nós somos uma miséria de vida, mas a igreja nos ensina. A reza diária do Santo Terço, adoração pelo menos semanal, né? Ao Santíssimo Sacramento do altar, participação no mínimo dominical, que é a obrigação da Santa Missa. Se você não pode comungar hoje, participe da Santa Missa e comungue espiritualmente. E ainda, você pode comungar espiritualmente todos os dias, sabia disso? No seu local de trabalho, inclusive. Quem ensina isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Ele diz que ele fazia isso, ele tinha por prática, e muitos outros santos tinham essa prática. Você, antes de dormir, ou na hora do seu almoço, ou quando você acorda, peça ao seu anjo da guarda para ir ao sacrário mais próximo da igreja que tem perto da sua casa, do seu local de trabalho, e que ali diante do Santíssimo Sacramento ele possa trazer Jesus espiritualmente à sua alma, ao encontro da sua alma. E ali você fará uma comunhão espiritual e você vai ter essa contrição e dizer: Senhor, neste momento ou nesse estado da minha vida eu não vos posso comungar, mas dai-me a graça para logo eu poder vos receber. Pode ter certeza que fazendo isso todos os dias, em breve, meus amados irmãos, o que diz aqui nessas promessas começará a se realizar em vossas vidas. Tenha certeza disso, tenha confiança, né? Jesus é quem diz: o meu coração é manso e humilde, né? Sou manso e humilde de coração. Então é esse coração manso e humilde que nós temos que imitar. Ser manso, ser humilde, para pedir as graças, porque Nossa Senhora atraiu todas as graças, por isso que ela é a mãe medianeira de todas as graças, pela sua humildade, pela sua mansidão. Então nós devemos ser fiéis imitadores de Jesus e Maria, dos seus sagrados corações. Amém? Eu não fiz a oração inicial, porque eu já fui iniciando aqui falando, mas nós lemos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus também é uma oração, né? Nós oramos com a palavra de Deus. Mas eu faço uma oração para nós podermos encerrar. Então, eu peço a Jesus que nesse momento, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, seja você quem for e esteja você onde estiver, que esses sagrados Imaculado Coração juntos possa tirar você e possa reacender essa chama, possa colar esse caniço para que não se rache e para que essa chama não se apague. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, junto com sua mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve José, viva Cristo Rei e até a próxima, se Deus quiser.